Valendo, 3, 2, 1, hoje é o programa sobre 5 fatores que mexem com a Bolsa de Valores. A oscilação no preço é uma rotina no mercado de ações. Em questão de segundos, os preços podem mudar, ações sobem, descem sem parar, nem que seja com uma pequena variação, mas os movimentos acontecem a todo instante. Isso acontece por vários fatores. A bolsa não está solta no mundo. Coronavírus influencia. Planos econômicos também influenciam. Guerras comerciais influenciam, e esse é o tema de hoje. Exato, não importa se os eventos são inesperados ou são eventos esperados que estão no calendário, fato é que muitos aspectos, muitos elementos, muitos itens, muitos acontecimentos mexem com os preços das ações e é isso que a gente vai falar agora no Cafeína de hoje. Vamos mergulhar neste elemento das bolsas de valores, do mercado acionário e trazer os 5 fatores que mais fazem as ações subirem ou caírem, Samidana. 5 fatores e muito mais depois da nossa vinheta. E como diria esta figura, e lá vamos nós. Qual figura? Essa daqui, ó. Lá vamos nós, amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeiola. Tem muitos fatores, tem fator, não sei fator, enfim. Escolhemos 5 fatores que são recorrentes na influência nos preços. E por que a gente escolheu esses 5 fatores? Porque falaram que quando você põe 5 é bom. Se você puser 1, o vídeo não dá view, falaram. Numerologia misturada. E também a gente vai fazer os 192 fatores. Não ia ser muito chato. Então 5, se você achou ruim, eu 5 muito. Então beleza, são 5. A gente escolheu 5 porque a gente pode escolher 5. Exatamente. Chegou outra informação no seu ponto eletrônico? Chegou, falou assim, se você acha que não quer fazer mais, você pega, abre um canal no YouTube e faz com o número de fatores que você quiser. Aqui vão ser 5. Vão ser 5 fatores. Vamos começar, Samidana. Existe um fator que dificilmente vai deixar de influenciar suas ações. Talvez o primeiro que passe pela cabeça de todo mundo. A economia, lógico, o cenário econômico, não é? O que acontece, Samidana? Juros e inflação, para ficar em 2 exemplos, tem muita influência sobre como a bolsa vai se comportar, assim como a riqueza do país, o PIB, o crescimento. A gente trouxe aqui a Magazine Luiza como exemplo. Olha só. Então tem aí o gráfico da ação de código MGLU3, Magalu 3, tá certo? Vindo aí desde antes de 2013, é um gráfico realmente estonteante. E aí o que acontece? Entre 2012 e 2016, a economia recuou 3,7% no acumulado desse período. A ação, repercutindo o PIB negativo, chegou a cair 42%. Sim. Mas a partir do momento em que a economia começa a se recuperar, no segundo semestre de 2016, a ação decolou para uma valorização fulminante, fumegante, mais de 13.000%. Todas as empresas têm alguma relação com o crescimento econômico, principalmente varejo interno. Certo. Então, você pegar a Magazine Luiza, Via Varejo, Americanas lá, né? Tem muito. Agora, não são todas que cresceram esses 1.300. Então isso é uma parte. Também a gente não pode esquecer que não é exatamente o crescimento e a mudança sobre a expectativa de crescimento. Então, às vezes, todo mundo esperava crescer, a pandemia. Tava lá, a gente achava que ia crescer 2,5%, panderola na cabeça. O que aconteceu? Ainda não tinha batido o impacto no Brasil, mas só a perspectiva da pandemia já derrubou as ações. Por exemplo, caiu as ações naquele março, né? Naquele dia lá de março, bateu lá a maior queda, aqueles circuit breakers, e o Brasil não tinha sofrido tantos efeitos. Então, claro, cenário econômico impacta, mas ele não impacta da mesma forma, mas sem dúvida é um dos fatores. Então o que acontece? A gente pegou aqui esse primeiro elemento, que é o elemento da economia, né? Dos indicadores econômicos, inflação, juros e vários outros. Evidentemente, as empresas estão inseridas no contexto econômico, na conjuntura do país. Se o país vai bem, se a economia está crescendo, isso significa que as pessoas estão consumindo mais, as lojas estão vendendo mais, elas fazem mais pedidos para as fábricas, as esteiras começam a andar em maior velocidade e, com isso, as fábricas compram mais insumos e todo mundo acaba se beneficiando desse ciclo positivo.
Quando a economia vai mal, o que acontece é exatamente o oposto. Então, a economia é um elemento que mexe com as ações. Sim. O varejo, como você bem disse, é um dos segmentos mais afetados. Pelo cenário interno. Pelo cenário você tem interno. Também empresa exportadora, né, claro. principalmente de commodities, está muito ligada ao cenário econômico mundial. Claro. Mas eu confesso que eu não gostei muito desse exemplo de Magazine Luiza, porque a empresa é um case de sucesso estonteante, Sim, impressionante. A gestão teve muito a ver com tudo isso, a estratégia adotada. O próprio Fred, que hoje está lá no comando da companhia, que durante tantos anos ficou debaixo da tutela da nossa querida amiga Luísa Helena Trajano. Lulu. Mas tem muito de estratégia, imagina, não é apenas economia. Então foi um exemplo um tanto infeliz. Foi um caso anedótico. Porque você pega foi bom. Via Varejo nesse mesmo período, não é desprezível, mas teve um crescimento de 500%. Sim, não é a mesma coisa. Qual outra que você falou aí? É que assim... Fala aí. A da Magazine Luiza. Lojas Americanas? Da Lojas Americanas. Lojas Americanas, 173%. Então, não se compara com 13 mil. Não, o fato é, cada empresa, de alguma forma, recebe e é afetada pela economia. Não é a economia que fez os 13 mil%. Certo. Mas uma parte foi o período econômico. Assim como quando caiu durante a pandemia, a Magazine Luiza bateu o recorde. Se não tivesse pandemia, provavelmente o valor seria ainda mais alto. Provavelmente. Certo. Então, quer dizer, os fatores são componentes. Uma parte de cada ação está ligada ao cenário econômico. Então, fica aí a leitura. Vamos em frente, porque está muito controverso este primeiro tópico. Sim. Vamos ver se há mais alinhamento, sinergia e outras cositas mais no segundo fator que afeta o preço das ações, Samidana. Qual é este segundo fator? O segundo fator é a política. O noticiário político é outra grande fonte de influência sobre o movimento das ações. Crises políticas, novas leis ou até votação ou a não votação de reformas tem um enorme potencial de interferir no preço das ações. E isso a gente pode olhar no exemplo recente dos bancos. O que aconteceu, Doni? A gente selecionou aqui o Bradesco como um exemplo. Há alguns dias aconteceu uma votação no Senado sobre o limite de 30% ao ano para os juros do cheque especial e do cartão de crédito. E isso derrubou o preço da ação. Houve recuperação nos dias seguintes, mas a notícia, como foi possível notar e é possível ver também neste gráfico que está aí na sua tela, pesou nas cotações em um primeiro momento, pelo menos, sabe? E por que caiu desse jeito? Os juros cobrados por atraso no cheque especial é 150%. Já o do cartão, 250%. Então, são uma belíssima fonte de faturamento dos bancos. Uma vez limitados, vai bater no valor das ações. Pois é. Então, o que acontece? Nós estamos de acordo que a política mexe bastante com o preço das ações, não é? Sem contar reformas, né? Reforma tributária, a reforma da Previdência mexeu, Sim. Tem reforma administrativa, enfim. Até mesmo eleição nos Estados Unidos Sim. afeta a Bolsa Brasileira. Sim, a briga lá do Trump com a China, a guerra fria comercial, afeta a Bolsa Brasileira também, é muito dependente do resto do mundo. A globalização vale para os dois lados. Quando todo cara te puxa para cima, mas também te puxa para baixo. A onda que leva é a mesma que traz. Falou pouco, mas falou bonito, Samidana, e vamos partir para o terceiro fator que afeta o preço das ações, números da empresa. Para quem está familiarizado com o mercado de ações, todo trimestre a empresa divulga seus resultados. Receita, lucro, dívida, esses números vão ser digeridos pelo mercado, que vão ler se são positivos ou negativos. E aí eles podem ajudar ou atrapalhar os papéis. Mais um exemplo é da Via Varejo. Via Varejo está aí na tela, Samidana. Boi da tela, me ajuda aí. Um pequenino movimento. Por quê? O que acontece? As ações já vinham subindo, mas do dia 17 para o dia 20 de julho dispararam. A razão foi o vazamento por acidente dos resultados do trimestre. Com números como o avanço das vendas de eletrônicos em 2.500%, os papéis da Via Varejo dispararam mais de 7% em um único dia. A empresa teve, inclusive, que fazer um comunicado às pressas, antecipando os principais números que viriam no balanço do segundo trimestre, e o mercado então se acalmou. Você vê que na semana seguinte as ações caíram e voltaram no patamar de antes da divulgação desses números. De forma antecipada.
Surpresa, não sei. Isso, surpresa, né? Surpresinha. E aí o que acontece? Evidentemente, de lá para cá, muita coisa também se passou. Sim. Saíram os números oficiais do segundo trimestre, a empresa divulgou o resultado do seu balanço, reverteu um prejuízo do segundo tri de 2019 e o saldo foi positivo, mais de 60 milhões de reais de lucro no segundo tri deste ano com pandemia e tudo. E aí as ações foram seguindo o que aconteceu com a empresa, os dados, as informações e tudo mais. Mas nós selecionamos aquele pedacinho para mostrar como dados da companhia são importantes. É uma prova mais que cabal de que as informações vindas da empresa são determinantes para o comportamento das ações. E isso a gente nota bastante por aí. Vamos dar uma olhada agora no fator número 4, Samidana. Pode entrar, meu convidado, pode entrar. O convidado de hoje é o momento do setor. O que é isso, Doni? O que é isso, Doni Portioli? Porque você sabe que Deus olhe por mim, mas que Celso Portioli. Muito bem, a regra aqui é de que não existe empresa sozinha. Não existe gente que não depende dos outros. Não existe o self-made man e o self-made company, sei lá. Um exemplo disso é o setor aéreo com o coronavírus. As perspectivas não são boas, a gente sabe. A Latam não tem ações aqui no Brasil, está indo pessimamente. No Brasil, quem está sofrendo no mercado são as empresas que estão listadas, que é a Gol e a Azul. Voos suspensos por meses, menos viagens, turistas morrendo de medo, distanciamento, enfim. Situação que torna o setor hoje um dos mais ameaçados e abalados pela epidemia. Mas como as ações da Gol se comportaram, Doni? Como, Samidana? Bom, você vai contar. Você imagina muito bem o que aconteceu, não é? Quem tinha ações da Gol sofreu bastante. Eu tinha um pouquinho de ação da Gol. Sim. Depois de ter caído, sei lá, uns 20%, achei que estava barato, comprei. Comprou mais. Caiu Aí que já viu. Aí é que você vê o que acontece. As ações da empresa, assim como da Azul, têm quedas fortes no ano, não é? O gráfico está mostrando aí o que aconteceu. A ação se desvalorizou bastante. A Latam, a outra grande aérea do mercado brasileiro, entrou com pedido de recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Quando o investidor analisa o setor aéreo, precisa, portanto, focar no longo prazo, porque no curto prazo, a perspectiva, Samidana, é complicada, ressalvando sempre essa questão da Latam, que você diz que não tem ações aqui no nosso mercadito. Enquanto não surgir a vacina, as aéreas devem viver aí sobre muita ameaça e com medo natural do viajante. Sem contar as possíveis mudanças de hábito, Doni, que a epidemia pode trazer. Muita gente fazendo videoconferência, reuniões no Zoom e talvez falar, quer saber, esse negócio de dinheiro para ficar viajando executivo acabou. Não sei como será o mundo pós-pandemia, sobretudo em relação a voos executivos. Nós mesmos estamos tendo... O quê? Uma pancada de reunião. Eu não aguento mais. Call, eu acho chato. Vídeo, qualquer coisa. Eu já não gosto de reunião. Eu vou limitar. Melhor remoto que presencial, antes tem aquela camiseta. Vou mandar fazer para o Invest News. Sobrevivi a mais uma reunião que poderia ser um e-mail. Agora vai ser eu sobrevivi a mais uma videoconferência que poderia ser uma mensagem. O que está escrito no meu WhatsApp, Doni? Você que me tem com economia foto no meu WhatsApp. Just, né? Just don't send me audio. Exatamente. Né? Mas as pessoas não respeitam, mandam áudio. Just don't send me audio. Exatamente, as pessoas... Insistem. E as pessoas insistem. Quando eu for instituir o Sami Talibanato aqui no Brasil, não vai mais ter. O Trump proibiu o TikTok. Eu não ia proibir, mas ia proibir o áudio. O áudio nas mensagens. WhatsApp. Exatamente. E ia limitar o tempo das reuniões exatamente. de videoconferência. Em 5 para assuntos rotineiros ou 10 minutos. Porque cansa muitíssimo. Fatos que comprovam que o momento do setor importa muito para o desempenho das ações são esses fatos que nós citamos antes de todo esse devaneio, certo? Sim. Um momento ruim certamente trará impacto nos preços, embora, lógico, o efeito possa variar de empresa para empresa, mas o que interessa... Diga. Podia estar na melhor companhia aérea do mundo. Veio a pandemia, você se lascou. Então, esse é um risco
é um fator que influencia. Sim. Assim como o contrário. Às vezes você está numa empresa que não é bem gerida nas características dela. Então, por exemplo, ela não fez boas parcerias, ela não fez uma gestão, mas às vezes o setor vai tão bem que puxa todo mundo. Então, de novo, esse é o que aconteceu. Podia ser aérea, eu não tenho todas as aéreas de cabeça, mas tenho a impressão que todas se deram muitíssimo mal na pandemia. Então, todas são mal geridas? Improvável. Então, quer dizer, às vezes a gestão é boa, porém teve um fator que lascou ela. Um fator exógeno que modificou a trajetória esperada de acordo com as projeções cataplísticas. Exatamente, cataplísticas. Próximo fator, o quinto fator que mexe com as ações, expectativas e rumores. A bolsa funciona com expectativas. Certo. Isto é, mais do que está acontecendo, importa o futuro, o que vai acontecer. Seja um contrato, a descoberta de um poço de petróleo, um cliente que está comprando mais. E esse é o caso que vamos mostrar sobre as ações da Vale do Rio Doce desse ano, Doni. Vale do Rio Doce, está aí o gráfico year to date da Vale 3, e aí o que acontece? O papel subiu no ano, apesar da crise e do coronavírus, mas olhando você pode perceber que existem dois momentos principais no gráfico. Uma queda que começa ainda em fevereiro, antes das medidas de isolamento adotadas aqui no Brasil, e a recuperação que vem depois e que ainda segue. E nesse momento de queda, havia muita incerteza sobre o que aconteceria com a economia chinesa. Mas a economia chinesa reabriu e voltou a crescer. E se a China está crescendo, como ela é a maior compradora do mundo de minério, a Vale vai na mesma toada, começa a vender mais, suas ações subiram. Exato, então, e ainda se beneficia do câmbio, né? Do dólar que está alto, então ela exporta bastante. Exatamente. E por aí vai. É isso. Mas isso é sobre os fatores. Não, acho que é interessante, porque tem que fazer um programa diário. Então tem dia que a gente vai para um lado, tem dia que a gente vai para o outro. É o gingado, é a malemolência de Doni Denútil. É fácil fazer 252 programas em um ano, Samidana? A gente não vai ter férias? Não. Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Não, senhor! Mas enfim, o que a gente tem que fazer antes de acabar o programa? Duas coisas importantes. A primeira... A pirueta do noticiário. É o peão do Silvio Santos, que é o Giro. Giro de notícias, pode rodar. Autoridades sanitárias de Hong Kong liberaram a importação de frango do frigorífico da Aurora. As vendas tinham sido suspensas após a China ter afirmado que detectou coronavírus em carne importada pelo Brasil. O frigorífico de Santa Catarina mantém interrupção dos embarques para o país. O BNDES confirmou o segundo aporte de 5 bilhões de reais em fundo de aval para empréstimos a pequenas e médias empresas. Criado em maio, o Programa Emergencial de Acesso a Crédito, o PEAC, prevê um aporte total de 20 bilhões de reais no Fundo Garantidor de Investimentos até o fim do ano. A varejista Avan formalizou o pedido de IPO na Comissão de Valores Mobiliária, com carta aberta de Luciano Hang a investidores. A oferta primária deve atingir os 5 bilhões de reais, com o objetivo de investimento na expansão da rede, no desenvolvimento tecnológico e no fortalecimento do capital de giro. Os trabalhadores com conta no FGTS vão receber nesta segunda-feira uma parcela do lucro obtido pelo fundo em 2019. Ao todo, serão distribuídos 7,5 bilhões de reais aos trabalhadores, valor equivalente a 66,2% do lucro do FGTS no ano passado. Esse dinheiro será distribuído de forma proporcional ao saldo das contas vinculadas. Muito bom, muito bem, muito legal esse giro. Gostou? Gostei. Eu sempre fico esperando essa hora, porque aí eu vejo que está acabando o programa. Aí você sabe que não precisa assistir ao Jornal Nacional e você tem 30 minutos resumidos em 60 segundos. Sim. É isso. Não, porque se é relevante, a gente fala. E se não é, você não precisa ver. É isso. Muito bem, Samidana, chegamos ao momento da despedida. Depois de tem uma música que chama Se é por falta de adeus. Se é por falta de adeus, tchau. Se é por falta de adeus.
vai embora desde já. Se é por falta de adeus, vai embora desde já. Se é por falta de adeus, não precisa mais ficar, disse o poeta. Mas não é o que disse Samidana. Não, porque eu sou poeta. Eu sou economista. Tchau. Tchau.